nossos slides que nós preparamos para hoje. E aqui eu vou botar no modo exibição. Então, primeira coisa, nós estamos chamando de aula 1, estou chamando de aula 2 essa aqui, por quê? Porque a aula 1 foi aquela que o Fernando Mihalik deu para vocês, né? Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar bem aquela aula, como é que foi. De qualquer maneira, né? Então a gente vai... Qual é a minha ideia aqui? É voltar à aula que nós estávamos no dia 9 de março, tá certo? Eu peguei com a Camila esses dias, nós pegamos aqui, ela me mandou umas fotos, umas imagens da última aula, e para lá que nós vamos retornar. Tudo bem, pessoal? Qualquer coisa, ou levanta a mão, ou no chat a gente vai conversando, tá bom? Vamos ver se tem alguma aqui. Eu vou deixar aqui o chat no cantinho aqui para a gente poder também conversar. Bom, então vamos lá. Vocês estão lembrados? Vocês estão com o caderno de vocês aí? Nós terminamos esse exercício 2. Tá? Ô, professor Marcos, tudo bem aí? Tudo bem, tranquilo? Bom dia, tudo bem, professor? Tudo bem, professor, tranquilo? Boa aula, viu? Estamos lá. Obrigado, Marcos. Retomando aqui o exercício onde nós paramos, lá no dia 9 de março, tá bom? E qual era a ideia, então? Nós, só para lembrar, nós já havíamos visto a parte de reações das lajes nas vigas, já tínhamos visto como calcular a carga nas vigas, né, levando em conta o peso próprio da viga, carga de alvenaria na viga, e também a parte das cargas das lajes nas vigas, certo? Então, e também vimos como calcular a carga nas lajes e também como fazer um pré-dimensionamento da laje. Essa altura aqui que nós estamos adotando 10 nesse caso, nós já vimos nas aulas iniciais como chegar nesse 10 através de um pré-dimensionamento. Ok? Então, determinar os momentos fletores atuantes nas lajes abaixo. Não? Aqui nós já fornecemos a carga total nas lajes de 9 kN por metro quadrado. E aqui também nós vimos como calcular isso aqui, né, nas aulas anteriores, certo? Bom, isso aqui nós já vimos também no dia 9, tá, pessoal? Estou só dando uma retomada. Então, observe, a laje L1, o que acontece? Ela está apoiada na viga 1, apoiada na viga 4, apoiada na viga 3, e aqui junto à viga 5, como tem continuidade de lajes, né, a L1 em relação a L2, L1 em relação a L3, e a altura das lajes é a mesma, nós estamos engastando a laje 1 aqui, então. Né? Então, laje 1 é engastada. E lembrando, o LX é sempre o menor vão. O LY é sempre o maior vão. Então, o LX, certo? O LX aqui, ó, 380 mais 10 mais 10, para chegar nos eixos das vigas, 400. 4 metros aqui, certo? 400 centímetros, 4 metros. Essa aqui eu tomei, Camila, naquela aula lá do dia 9 de março, nossa aula, aquele material que você me passou através das imagens, tá certo? Esse aqui é o LY. O LX, 380 mais 10 mais 10, 400. E o LY, 230 mais 230, 460. Mais 20, 480. Mais 10, 5. Então, 5 LY, que é o maior vão, certo? E LX, 4. Então, o lambda, né? Vocês estão lembrados que a gente vai usar aquelas tabelas agora, né? Estão lembrados das tabelas aqui, né? Lá daquela apostila de lajes, né? A tabela A8, que nós já utilizamos lá no dia 9 de março. Então, nós observamos que essa laje nossa aqui, que é apoiada, engastado ao longo do eixo LY, certo? É a laje tipo 2B, certo? Eu até coloquei esse 2B aqui. Então, para usar essa tabela para calcular o momento das lajes, primeira coisa, nós temos aqui o lambda, né? O lambda, que é o LY sobre LX, né? No nosso caso aqui, ó, deu 1,25.
1,25. 1,25, a gente vem agora aqui, então, na tabela 2B, ou seja, a 2B está aqui, é mais fácil olhar por esse lado, que o lambda tem na primeira coluna e na última coluna, certo? Então, aqui, nosso valia 1,25, então a gente vem aqui 1,25, e daqui nós retiramos os valores, ó. O μx, que é 4,55, 4,55. O milinha x, que é a parte aqui do negativo, no 1,25, 10,06. 10,06. E o MI Y, né? 1,25, MI Y, 2,51, certo? Tudo isso tem no caderno de vocês, hein, pessoal? Vocês só pegar o caderno para dar uma acompanhada aí, né? Que mais aqui? Bom, agora vamos calcular os momentos. Observem que nessa tabela aqui, no final da tabela, tem um momento aqui. Como calcular o momento? É o μ, tá certo? Que são esses coeficientes, esses parâmetros aqui da tabela. P, que é a carga total. Lx ao quadrado sobre 100. Certo? Lx ao quadrado sobre 100. Então, voltando aqui, ó, momento. μ, PLx ao quadrado sobre 100. Aqui, essa parte aqui é uma constante, né? A gente chamou de K, o que é o PLx ao quadrado sobre 100. Então, a carga total que foi dada aqui, 9, certo? O Lx, no nosso caso, é 4 ao quadrado e o 100. Então, esse fator aqui, que é uma constante, está dando, então, 1,44. 1,44. Então, o que a gente pode fazer? Momento em x, né, que a gente sabe que é o μ vezes essa constante. Então, o μx, 4,55, vezes 1,44, 6,6. O milinha x, que é aqui no negativo, ele é o 10,06, vezes 1,44, é 14,5. Aqui, esse momento seria um momento como se fosse negativo. A gente pode até colocar um sinal de menos, porque aqui tem o positivo e aqui no engaste nós temos um momento negativo, que seria a tração na face superior da laje. Depois temos o MY, né, que é o momento nessa outra direção, que é o paralelo ao LY. Né? Os momentos na direção X são paralelos ao LX. Tem um positivo e tem um negativo aqui. Os momentos em Y são paralelos ao lado LY, certo? Então, 2,55 vezes 1,44 dá 3,6. Então, tudo bem até aí, pessoal? Podemos seguir? Podemos dar continuidade aí? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, já joga aqui no chat para a gente poder resolver essa dúvida aí. Tá? Bom, então agora vamos... A laje 1, então, está resolvida. Vamos, então, pensar agora... Temos as lajes 2 e 3, que são lajes iguais. Certo? Então, laje 2 igual a laje 3. Então, o que nós temos lá? A laje 2, apoiada na viga 1, apoiada na viga 6, ela é engastada aqui ao longo da viga 5, né? Engastamento em relação à laje 1, e tem um engastamento ao longo da viga 2, que é um engastamento em relação à laje 3, certo? Então, por isso que ela é engastada aqui e aqui, apoiado, apoiado. Certo? Engaste, engaste. O LX e o LY, né? LX, 2,30, mais 10, mais 10, 2,5. LY, que é o maior vão, 3,80, mais 10, mais 10, 4. Então, temos aqui... Então, 4 sobre 2,5, tá certo? Que é o LY sobre o LX, que é o 4 sobre 2,5, dá 1,6. Vamos à tabela 3 agora, nós já vimos isso aí. Por que a tabela 3? É a que tem engaste, né? Ou seja, nós temos duas bordas apoiadas e duas bordas engastadas. Tem engastamento ao longo de LX, outro engastamento ao longo de LY. Então, só essa configuração de laje que atende o nosso caso, a laje 3. Certo?
Então, vamos lá. Deu 1,6. Então, 1,6, laje 3, desse lado aqui é mais fácil. 1,6 está aqui, pessoal. Ó, o MX, 4,99. Milinha X, 10,82. O MY, 2,07. Milinha Y, 8,12. Está tudo aqui, ó. 4,99, 10,82, 2,07, 8,12. Certo? É a mesma coisa. Aquela mesma formulinha que tem aqui embaixo. Certo? Na parte inferior da tabela. É o Mi PLX ao quadrado sobre 100. Nós chamamos de constante essa primeira parte. Então, o nosso K é 9. O LX, nesse caso, é o menor vão, é 2,5 ao quadrado sobre 100, deu 0,56. Agora, só vamos multiplicar esses valores de Mi pelo valor constante. Então, 4,99 vezes 0,56, 2,8. Depois aqui, 10,82 vezes 0,56, 6,1. 2,07 vezes 0,56, 1,2. E 8,12 vezes 0,56, 4,6. Alguma dúvida aí, pessoal? Você pode só dar um sinal que está ok. Né? Como nós estamos aqui sem som, por favor, dá um ok lá no bate-papo. O Léo já deu um ok. Podemos seguir aí, então, pessoal? Qualquer coisa, por favor, avisem, a gente conversa pelo bate-papo aqui para poder esclarecer as dúvidas. Vamos ver o que mais. Depois eu coloquei aqui, ó. Então, com isso, nesse exercício, cuja finalidade aqui era determinar os momentos fletores, nós encerramos aqui. Foi onde nós encerramos a aula. Aliás, nós encerramos aí que nós fizemos mais um exercício lá no final, um exemplo de uma laje armada numa única direção. Estão lembrados? Porque a laje armada em duas direções são as lajes cuja relação LY sobre LX, quando é menor que 2, ela é armada em duas direções. E quando é maior, menor ou igual a 2, né? Quando é maior que 2, é armada numa única direção, né? Então, lá no finalzinho, se vocês pegarem o caderno de vocês, vocês vão ver que tem mais um exemplo, né, de uma laje armada numa única direção, onde nós calculamos o momento. Lá nós vimos que se pode tanto calcular aqui pela tabela, né, nessa última linha aqui, quando é maior que 2, pegando esses coeficientes aqui, né, ou através daquelas formulinhas que vocês viram lá em resistência, foi o professor René. Né? Até nós fizemos, no caderno de vocês tem isso, fizemos um cálculo usando tabela e um cálculo usando o material das tabelas lá. Também tem na apostila de lajes. Né? Esse material de lajes, só para, se alguém está com a apostila aí, quando nós vimos essa parte, está na página, aquela apostila de lajes, né? Nas páginas lá 13, página 14, página 15, né? Essa parte aí toda, tá bom? Então, dando sequência, então. Eu botei lá a tabela A10, só para a gente ver. Ó. Você pode ter laje que você tem 3 engastamentos, um apoio, ou 3 engastamentos dessa forma, ou 4, uma laje no interior de um pavimento tipo. Tem muitas lajes, as lajes do meio são engastadas em todas as bordas, né, que são esses casos aqui. Bom, então, por isso que só coloquei esse A10 aqui. Bom, agora nós vamos aproveitar e falar um pouquinho também daquela laje da aula 1. E a aula 1 que foi do Robson, né? Conforme a Camila falou aqui, que a aula 1 foi do professor Robson, né? Tá certo? É isso mesmo, foi do Mihalik. Então, eu vou pegar alguns pontos do que ele comentou lá, né? E agora, qual é o objetivo agora? Pensar no dimensionamento, ou seja, calculamos os momentos nas lajes, tá certo? Com licença um pouquinho. E agora, nós temos que pensar como que a gente vai calcular as armaduras correspondentes. Então, a gente tem que passar por uma parte teórica, inicialmente, tá? E depois nós vamos, lá no final, tem um exercício completinho para a gente desenvolver essa parte, tanto de dimensionamento das armaduras, como também o cálculo, o detalhamento das armaduras.
armaduras. De que forma essas armaduras serão distribuídas, serão posicionadas numa laje. Antes, né, que a gente tem que preparar esse detalhamento, aquele desenho que vai para a obra. Né? Quem já viu alguma obra, faz estágio, acompanha lá, sabe que vocês têm a posição de cada uma daquelas barras das armaduras. Né? Tem armadura que fica na face inferior, que são chamadas positivas, e tem armaduras que ficam posicionadas na parte inferior, que são as positivas. Tá bom, pessoal? Então, os estados limites. Então, aqui nós temos, conforme você já viu, inclusive, nessa aula do Robinson, né? Nós temos estados limites, como estão aqui, estados limites últimos, que a gente chama de ELU, tá certo? E também temos estados limites de serviço, né? Que a gente chama de ELS, ok? Só para a gente falar um pouquinho, o estado limite último são sempre utilizados aonde? Nos dimensionamentos. Você vai calcular a armadura, ver se passa, tudo. Estado limite último, né? E quando o estado limite último não é atendido, você pode ter o colapso da estrutura. Okay? Agora, os estados limite de serviço são aquelas utilizações no próprio serviço, no dia a dia da obra, né? Da edificação. Então, por que serve isso aqui? A gente vai ver no decorrer, né? Vocês já viram lá um pouco com o Robson, a gente vai dar uma sequência desse item, para a gente ver esses conceitos aí que são muito importantes. Isso que a gente está falando aqui, pessoal, eles não vale só para laje, não, tá certo? Vale para laje, para todos os elementos em concreto, lajes, vigas, pilares, fundações, para qualquer elemento estrutural em concreto, para pontes, né? O que você pode imaginar, estrutura concreto protendido, armado, tudo que envolver estruturas de concreto, isso aqui, esse conceito, ele entra. Como a gente está começando por lajes, então nós temos que introduzir esses conceitos aqui, falando em lajes, mas lembrando que vale para todos os elementos estruturais. Então, quando eu for falar em viga, nós não vamos voltar nessa conversa aqui de estados limites. Tá? Porque aqui já é uma introdução que vale para qualquer elemento estrutural. Ok, pessoal? Então, esses estados limites últimos, né, foi aquilo que nós falamos, que corresponde à máxima capacidade portante da estrutura. Certo? Se ela não obedecer isso aqui, pode ocorrer a paralisação parcial ou total da construção. Tá? Então, aqui nós vamos citar alguns casos de estados limites últimos em estruturas de concreto. Então, o que pode acontecer aqui? Ó? Perda de equilíbrio como corpo rígido, né? Seria um tombamento da estrutura, né? A estrutura está na vertical, o tombamento seria quando ela tombou, rodou, tá? Isso se chama de tombamento. Escorregamento, quando ela escorrega, se desloca, tá? Você tem um escorregamento, um esforço horizontal, às vezes pode ser um empuxo de terra, por exemplo. Se a estrutura se deslocou, ela é um escorregamento ou deslizamento. Nesse caso aqui, a estrutura também perdeu o equilíbrio, ele atingiu o estado limite último. Então, pode ser o tombamento, que seria o tombar, aqui seria escorregar ou deslizar, tá certo? Ou levantamento. A estrutura, por acaso, levantou, né? Depois, a resistência ultrapassada. Você tem uma resistência limite, quando a solicitação ultrapassa a resistência, também você atingiu o estado limite último. Escoamento excessivo da armadura, sempre nós falamos para vocês, né? Aqui a deformação específica, o S de steel, né? Que é o aço em inglês, maior que 10 por mil. O aço, ele consegue chegar até 20, 25 por mil, né? Mas o problema aí não é o aço, é o concreto. Como no concreto armado, o aço e o concreto trabalham de forma por aderência, tá certo? Então, se o aço alongar escoar mais do que 10 por mil, né? O que está ligado ao aço vai apresentar fissuras, né? Então, por isso que a gente limita aqui o 10 por mil lá no estado limite último. Falta de aderência também, que seria o concreto trabalha por aderência. Se tiver escorregamento da barra, ou seja, ocorreu algum problema, ou no material, ou na execução, a vibração, alguma coisa, ou às vezes a falha no comprimento da armadura, né?
você pode ocorrer escorregamento. Aqui também atinge o estado limite último. Quando a estrutura se transforma em hipostática, no caso de flambagem também, né, se o pilar apresentou flambagem, também acaba sendo um estado limite último aqui também, certo? Estabilidade dinâmica, fadiga. Fadiga ocorre geralmente em pontes, quando você tem uma repetições de cargas, ou seja, muitos veículos passando ao longo de anos, você pode ocorrer a fadiga, a gente vai ver isso aqui muito em pontes. Né? É que nem se pegar um arame e ficar invertendo o arame assim, ó. Pegando o arame e ficar fazendo assim, pela repetição dos movimentos. Isso aí é chamada de fadiga. Então, nós falamos aqui o estado limite último, certo? Então, nós dimensionamos pelo estado limite último, depois verificamos alguns itens no estado limite de serviço. Por exemplo, o item 1 aqui, danos estruturais localizados como fissuras, né? Então, a fissura, a princípio, né, quando surgem as primeiras fissuras, não é isso que vai fazer com que a estrutura entre em colapso, mas é o primeiro sinal de que as coisas não vão bem, quando aparece uma fissura visível, né? Porque o concreto ele é microfissurado. Mas que a gente fala aqui uma fissura visível, que você olha para a viga, ou para o pilar, ou para a laje, e você consegue, a olho nu, observar que existe uma fissura. Sempre que ocorrer uma fissura, nós temos que acompanhar a estrutura e observar se aquela fissura não está aumentando. Tá? Isso é muito importante. E essas fissuras, o que ela pode fazer? Pode comprometer a estética ou a durabilidade das estruturas. Por que uma fissura compromete a durabilidade da estrutura? Porque através da fissura, os agentes agressivos podem adentrar no concreto, né? Atingindo a armadura. E lá começa a parte de corrosão e tudo mais. Então, a gente tem que tomar esse cuidado muito grande em relação às fissuras, né? Um cuidado sempre grande. Principalmente quando as fissuras são na parte externa, ou seja, na parte do concreto que tem contato com o meio ambiente, com as intempéries, né? Chuva, sol, vento, aí é mais complexo. Se a fissura é interna, é mais um problema estético, né? Porque internamente você não vai ter a chuva, não vai ter insolação, não vai ter vento, né? Então, mas de qualquer maneira, sempre a gente costuma tratar as fissuras, ou seja, fechar as fissuras. Só que antes de tratar as fissuras, é importante, o que é importante? A gente saber qual é a origem, o motivo da fissura, ok? Bom, depois deformações excessivas, que são as flechas. Você tem uma viga, por exemplo, uma laje. Você vai carregar a estrutura, vai aparecer flecha, né? Ela vai flexir, né? Com a flexão ela vai... Vou pegar aqui. Ela vai apresentar o quê? A viga está na horizontal. Você colocou o carregamento, ela vai criar uma flecha, uma linha elástica, tá certo? Então, as flechas também têm um limite, ela não impõe o limite para as flechas. Certo, pessoal? Então, também aqui nós temos isso aqui está do limite último. Uma flecha excessiva, ela não derruba uma estrutura. O que derruba a estrutura está do limite último, porque ali é tensões. Mas ela provoca esteticamente falando, provoca uma insegurança. Né? Outra coisa, o terceiro item, que são as vibrações excessivas, causando desconforto ao usuário. Seria se você está numa estrutura, numa sala de aula, na tua casa, passa um caminhão lá fora, um ônibus, você sente a vibração. Né? Se for uma coisa excessiva, um pouquinho de vibração é normal, porque ele tem um peso grande, uma carreta, por exemplo, que vai atuar no solo, tá certo? As fundações estão apoiadas no solo, então o solo vibrando transmite para as fundações, portanto, transmite para toda a estrutura. Okay? Se for fundação direta, sapatas, a vibração acaba ficando maior. Se for estacas, que são fundações profundas. Outra coisa aqui, falando um pouquinho sobre segurança, porque sempre que nós vamos dimensionar uma estrutura, nós temos que saber em que nível de segurança nós estamos, certo? Então, esse S aqui, ó, aqui é uma curva de Gauss, de frequência, tá certo? O S seriam as solicitações. E aqui o R são as resistências. Ou seja, a resistência, né, subindo aqui, ó, aqui é o nível de tensões, tá certo? Então, as tensões das resistências têm que ser sempre maiores
e as tensões das solicitações. Porque se a solicitação for maior que a frequência, for maior que a resistência, a estrutura entra em colapso. Certo? Então, a resistência tem que ter sempre maior que a solicitação. Por isso que você pode ver que aqui a tensão está aqui, tem a tensão média, né, de solicitação, e a tensão média de resistência tem que ser maior sempre. Mas tem um trechinho aqui, ó, que é uma probabilidade de risco, de ruína, ou seja, é que toda estrutura tem um risco, certo? Porque se fosse para eliminar 100% esses riscos aqui, a estrutura ficaria tão mais cara, né? É um risco mínimo, é muito pequeno o risco, né? Mas toda estrutura tem um risco de colapso, mesmo seguindo as orientações das normas técnicas. Tá? É justamente isso aqui, ó. Quando as solicitações ultrapassam as resistências. Tá? Então, você vê que é uma condição rara, aqui, difícil de ocorrer, mas podemos afirmar que toda estrutura tem um risco. Ok, pessoal? Queria saber se está tudo bem até aí, pessoal, por favor. Mande aí um ok aí para a gente poder acompanhar se está tudo bem, como é que estão todos estão conseguindo acompanhar. Aí, né? Você se lembra que essa parte aqui você já viu, inclusive, lá com o professor Robson, né? Estou dando uma reprisada nisso aí. Tá? Qualquer coisinha vocês me apontam aí, por favor, tá bom, pessoal? Podemos seguir, então, né? Então, vamos agora para a parte aqui. Tudo isso, não vamos esquecer o nosso foco. Qual é o nosso foco aqui, pessoal? Nosso foco é chegarmos no dimensionamento das lajes, no caso. Então, toda essa introdução teórica aqui é o objetivo final de chegarmos ao dimensionamento, ou seja, no final da aula teremos um exercício completo de dimensionamento de lajes, porque até o cálculo dos esforços, que são os momentos, nós já vimos naquele exercício 2, né? Nós vimos no dia 9 e lembramos hoje no comecinho aqui. Vamos falar um pouquinho agora do diagrama de tensão e deformação do concreto, que está da norma, né? A NBR 6118, 2014. Então, nós temos esse diagrama aqui, da norma, né? Ou seja, se você começa a carregar, você tem um corpo de prova. Como vocês romperam o corpo de prova lá, de materiais, certo? Você começou aqui, ó, é a tensão que ocorre no corpo de prova, e aqui é a deformação específica do corpo de prova, tá certo? Então, você começa com 0, vai aumentando a carga, esse aqui é o diagrama. Ele vem aqui, tá certo? Chega uma hora ele começa, chamado aqui do EC2, ele entra nesse patamar aqui de escoamento até o ECU, onde ele rompe. Ok? Então, esse diagrama aqui, observe, tem uma parte, é o chamado parábola retângulo. Tá? Você tem uma parábola inicial, depois um retângulo aqui. Então, é chamado parábola retângulo. O FCK, certo? É a classe do concreto. Né? Vocês estão lembrados que no concreto estrutural tem grupo 1, grupo 2. O grupo 1, ele vai de 20, né, classe 20 até classe 50. Ou, se quiser, FCK entre 20 e 50. O FCK 20 é o mínimo a utilização de estruturas. Tá bom? Então, aqui é o valor do FCK, que pode ser de 20 a 50. Só que como nós estamos no dimensionamento, tá certo? Nós vamos dimensionar, nós vamos utilizar uma resistência menor do que a característica. O que seria o FCK? O F é sempre resistência. Tá bom? O F é sempre resistência. Então, resistência característica do concreto à compressão. Esse é o FCK. Bem? Quando nós vamos dimensionar, a gente vai usar aqui o FCD. O que é o FCD? Resistência de cálculo. Sempre que tem esse índice D, porque é de cálculo. Não confundo com o D, que é a altura útil, né? O D, você lembra? Quando a gente calcula a laje, a altura útil é D, que é o H, que é a altura total, menos o D', certo? Então, o FCD, que é a resistência de cálculo,
é o FCK, esse valor, dividido por 1,4. Por quê? Aqui são aquelas chamadas incertezas, né? Tá certo? Então, nós estamos diminuindo a resistência do material, o dimensionamento. Nós vamos aumentar os esforços, ou seja, majorar os esforços e diminuir as resistências. É aí que a gente faz esse cálculo. Então, a curva que a gente usa mesmo para dimensionamento é essa de baixo aqui. Ou seja, aqui, vamos esquecer por enquanto o 0,85, né, que nós vamos falar sobre ele, com o efeito Rush aqui. Então, o FCD está aqui, ó. Ele sai do FCK, vem para o FCD, certo? Agora, só lembrando aqui, para o concreto da classe até 50, que seria isso? Grupo 1, certo? De 20 a 50 é grupo 1. O EC2 é 2 por 1000. O ECU, que é o último aqui, 3,5 por 1000. Vamos só ver agora aqui por que tem esse 0,85? Nós falamos aqui em FCD, tá certo? Que é o FCK dividido pelo gama C, que é 1,4. Esse 0,85 é efeito Rush. Só lembrando, acho que eu até comentei com vocês na sala de aula, assim, quando a gente vai romper o grupo de prova, vocês romperam lá em materiais, ele demora lá 2 a 3 minutos, certo? Como está aqui, ó. Duração em torno de 2, 3 ou 4 minutos para romper. Só que o Rush fez uns ensaios. Ele começou a romper aqui em 2 minutos, ou seja, começou a carregar, em 2 minutos já estava rompendo. Depois ele fez aqui para 20 minutos, nessa outra curva. Fez depois aqui para 100 minutos. Depois ele fez para 3 dias. Ele observou que a ruptura, o valor da ruptura ia diminuindo com o passar do tempo. Certo? Ele ia diminuindo. Ó. Até ele fez aqui com 70 dias, ou seja, ele foi aumentando lentamente a carga ao longo de 70 dias até romper. Aí ele observou que ela ia até estabilizou. A partir de 70 dias era estável, ou seja, se você rompesse com 100 dias, com 1 ano, 2, 3, isso aqui já tinha estabilizado. E deu esse valor aqui em torno de 0,8. Tá? A gente acaba utilizando aí 0,85, tá bom? Que é que a gente usa aqui na... Então, esse 0,85 do FCD é o valor, é a resistência de compressão máxima que o concreto pode resistir em todos os elementos estruturais. Então, lajes, vigas, pilares, fundações. Vocês vão ver que vocês vão estar sempre lidando com esse limite aqui, ó. Vocês podem até anotar no caderno de vocês, tá bom? Esse material, é claro, depois vocês vão receber, né? Estará disponível para vocês. Mas o limite do concreto, aqui é um ponto muito importante, é 0,85 do FCD. O FCD, que é o valor de resistência de cálculo, mas também tem um fator, o efeito Rush, que é essa diminuição da resistência ao longo do tempo para cargas permanentes. Então, imagine o seguinte, as nossas estruturas, lajes, vigas, pilares, elas ficam submetidas às cargas permanentes, que é o peso próprio, mais alvenaria, revestimento, né? Piso, contrapiso e tudo mais, ao longo da vida útil toda da estrutura. Então, ou seja, se a carga fica lá aplicada permanentemente ao longo do tempo, é como se você estivesse, né, aplicando para mais de 70 dias, né, ao longo de 50 anos, que é uma vida útil normal de uma estrutura. Então, com isso, a tua estrutura ela vai ter uma resistência menor, porque a carga está aplicada durante toda a vida útil dela. Bom? Então, por isso que a gente usa esse fator aqui. Agora, diagrama de tensão de deformação do aço. A mesma coisa o aço. Tem um diagrama aqui, pessoal. Esse aqui, né? Tensão no aço, sigma S, deformação específica do aço, ES. Certo? Aqui nós temos, ele começa a carregar aqui, ele vai subindo. Isso aqui é o trecho que a gente chama de trecho elástico do diagrama. Até ele entrar no patamar de escoamento, já entrou na região plástica, né? Então, se ele carregou aqui, ó, começou a carregar. Se eu tirar a carga, ele volta para cá. Aqui é o trecho linear elástico.
A partir do momento que ele entrou no trecho aqui do escoamento, se eu tirar a carga totalmente, vai voltar para cá. Ela volta numa linha paralela a essa inicial. Tá? Mas já vai ter uma deformação elástica. E quando eu tenho uma deformação elástica, ela é permanente. Tá bom? Enquanto estiver no regime elástico, ele vai e volta. A mesma coisa a gente pode falar aqui também, né? Inicialmente aqui, ó, eu venho aqui, se eu soltar a carga, ele volta para cá. Mas depois, quando chegou aqui nesse patamar de escoamento, se eu tirar a carga, ele vai voltar uma parte plástica já, deformação plástica. Já é irreversível. E aqui para os aços CA25, né, CA50 e CA60, nós temos esses diagramas aqui, ó. Tá? O aço que a gente vai utilizar mais aqui é o CA50. Ok? Então, por exemplo, o CA50, o FYK, né, que está aqui, ele vale 500 megapascal. Esse 50 aqui, a unidade, é quilonewtons por centímetros quadrados. Bom? Isso corresponde a 500 MPa. Então, o FYK é 500 MPa. Se eu dividir 500 por 1,15 para calcular o FYD, ó, 500 sobre 1,15, vocês podem fazer a conta aí, dá 435. Bom, se fosse aqui o aço CA25, o que acontece? 250 MPa por 1,15 dá 217. Se é o aço CA60, se eu botar aqui 600 por 1,15, dá o 522. Bom? E aqui deformação específica de cada um deles. No nosso caso aqui do CA50, isso aqui é um item importante. Que é chamado de FYD, é 207 por mil. Lembrando aqui que o 10 por mil é o limite do concreto e não do aço. O aço ele vai romper aqui lá por 25 por mil. Mas como ele está ligado ao concreto por aderência, se nós ultrapassarmos o 10 por mil, o concreto vai começar a abrir fissuras muito intensas. E aí não, né, por isso que a gente limita o aço no 10 por mil. Tá bom? Então, esse aqui é um valor muito importante também, o 207, que é o EYD. Nós vamos voltar a falar sobre ele lá na frente. Tá bom, pessoal? Bom, antes de entrar aqui nos estádios, eu gostaria de um ok de vocês aí, porque a gente não está acostumado com essas aulas assim, né? Não consigo olhar muito para vocês. Fica meio sem reação. Por favor, pessoal, dê mais uma posição, se podemos continuar, se tem alguma dúvida, como é que estão as coisas aí, por favor. Podemos seguir então, pessoal? Tranquilo? Bom, vamos falar agora aqui sobre essa parte de estágios, que vocês também viram lá com o professor Robson, tá certo? Eu ia aproveitar, porque aquilo que eu falei no começo para vocês, nós ainda não sabemos como serão as avaliações, tá? Essa nova condição, desse momento agora. Então, vocês têm que saber muito bem, tem que dar uma estudada legal naqueles módulos 1, 2 e 3, com aqueles exercícios, né, correspondentes. Inclusive, acho que vocês têm que fazer aqueles 6 exercícios para entregar, né, no primeiro dia de aula, no retorno. E também aquela primeira aula do Robson, né, que vocês tiveram. Então, eu também estou procurando dar uma retomada naquilo lá para ver se tem alguma dúvida. Porque a gente não sabe como é que será elaborada essa prova. Tá bom, pessoal? Por isso que vocês têm que estar com conhecimento amplo aí dos módulos lá do aluno online, né, tá certo? Disciplinas online, e também daquela primeira aula, claro, dessa segunda aula. Pode ver que eu estou mesclando aquilo que nós havíamos visto com a parte que o Robson passou para vocês, para ter uma sequência, né, em relação àquilo que nós já havíamos visto, onde nós estávamos. Tá bom, pessoal? Então, dessa parte aqui de estádios, eu não vou me aprofundar muito, não. Só quero que vocês, mesmo porque vocês já viram. A ideia aqui é passar o conceito e aquilo que nós vamos precisar utilizar. Tá bom? Então, conforme vocês já viram, nós temos os estádios 1, 2 e 3. Certo?
O estádio 1, o que seria o estádio 1? O estádio 1 é quando o concreto, ou seja, você aplicou um momento fletor na viga, tem um momentinho aqui, né? Aplicou um momento na viga lá, pessoal. Então a viga vai deformar, tá certo? Ela começa a deformar. E quando ela começa a deformar, o concreto, o que acontece? A princípio ele resiste muito mal à tração, certo? Mas tem uma pequena resistência, vamos pensar que é entre 7 e 10% da resistência à compressão. Bom, é entre 7% e 10% da resistência à compressão, ele resiste à tração. Então, lá no início do processo, ele consegue resistir à tração ainda. Então, o que seria o estágio 1? Quando o concreto ainda não fissurou, porque o concreto, para momentos positivos, a parte tracionada, ele acaba fissurando, e por isso nós desprezamos a resistência à tração. Mas tem um início, quando os esforços ainda são bem baixos, tá? Bem lá no início. Vamos pensar como se fosse, pegar aqui no diagrama aqui de vocês, esse diagrama, pessoal, do concreto. Vamos pensar aqui, ó. Eu comecei a carregar. Eu estou nesse trecho aqui no início, né? Ele ainda não fissurou, porque as cargas são muito baixas ainda. As tensões são muito baixas, né? Sigma C aqui, tensão de compressão, ou de tração também, né? O diagrama seria o mesmo para o lado de baixo. Ainda é muito baixo, portanto, ele ainda não fissurou. Então, nesse estágio 1, o concreto ainda não fissurou, portanto, o concreto ainda resiste, ele resiste a esforços de tração, que são muito reduzidos, podem ser reduzidos, mas ainda resistem, para esforços bem baixos. Tá? Então, o estágio 1 é isso. Tá? Se você pegar uma viga em concreto protendido, ou mesmo uma laje em concreto protendido, depois nós vamos falar com vocês lá em ponte sobre o concreto protendido, as trações, os níveis de tração do concreto protendido, porque existe uma compressão provocada pelo aço, ele é muito baixo. Então, o concreto protendido trabalha basicamente no estágio 1, só para vocês terem uma aplicação prática desse estágio 1. Tá bom? Depois, quando nós chegamos aqui no estádio 1, então, ainda tem o diagraminha aqui, ó, compressão, aplicou um momento, ó, tem compressão em cima, né? Porque esse momento traciona a face inferior, comprime a parte superior. Então, ainda tem o diagrama completo aqui, ó. Tensão no concreto, tensão de tração no concreto ainda. Por quê? Essa tensão, sigma CT, está abaixo da tensão da resistência. O F, estão lembrados? É sempre resistência. Tem o FCK, o FCD, o FYK, FYD. Sempre resistência. Então, se a tensão atuante é menor do que a tensão resistente, o concreto não fissurou ainda. Então, ele está resistindo aqui ainda. Quando chega o estágio 2, o que acontece? Aumentou um pouquinho o valor do momento. Como se fosse aqui, né? Estágio 1, 2 e 3. Aumentou o momento, ele já começa a fissurar. A hora que ele fissurou, ele perdeu já agora a resistência. Então, se você pegar no caso, um segundinho aqui. Se você pegar aqui no caso anterior, ele ainda tinha esse diagrama aqui, né, de compressão e tração no concreto. Aqui o primeiro são de deformações, aqui o de tensões. Chega no segundo caso, observe que aqui as deformações continuam aqui, né? Mas tem compressão no concreto, mas não tem mais atração no concreto. Aqui a tração agora é o aço que começa a trabalhar nessa hora. Porque o concreto fissurou, a hora que ele fissurou, ele não tem mais resistência. Aí entra o aço. Tudo bem? Bom, então, esse é o estágio 2. O estágio 2, ele é utilizado, isso é muito importante agora. O estágio 1 seria mais para concreto protendido. O estágio 2, para que ele serve? Quando você vai dimensionar o estado limite em serviço, ou seja, para calcular uma flecha, uma abertura de fissura, quem comanda é o estágio 2. Porque na utilização normal da estrutura, ela trabalha no estágio 2. Bom, o estágio 3 é o limite último dela. Então, de um modo geral, a estrutura ela trabalha em condições normais de serviço no estágio 2. Tá bom? Porque como tem os coeficientes de segurança embutidos,
você trabalha no estágio 2 só em caso último, certo? Ele vai trabalhar no estágio 3. Então, se você pegar a estrutura que vocês estão agora, aí, um apartamento, uma casa, né? Essa estrutura dessa edificação onde vocês estão agora, ela está trabalhando aqui no estágio 2. É o dia a dia delas, em serviço, também é chamado de utilização, estado limite de utilização, tá bom, pessoal? Então, trabalha no estágio 2 a princípio. Então, quando você vai calcular a flecha, a fissura, é sempre utilizando o estágio 2. Então, estágio 1, vamos relacionar com o concreto protendido. O 2, ele serve para calcular no estado limite de serviço, ou seja, as flechas e fissuras. É nesse estágio 2. E o estágio 3, que é o estado limite último, certo? Ele é utilizado para dimensionamento, lá no último. Observe que no estágio 2, o diagrama de concreto era aqui ainda, linear ainda. Está lembrado? O que seria isso aqui? Isso aqui é o diagrama, esse diagrama aqui. Está no início do diagrama ainda. Aqui no início. Como a ruptura do concreto na flexão é no 3,5 por mil, né? Então, observe que a estágio 3, o diagrama já não é mais aquele linear. Já está naquele parábola retângulo lá. Entrou na parte, né, do patamar de escoamento. Mudou o diagrama aqui, tá vendo? Porque é estágio 3. Ele já está na iminência da ruptura. Tudo bem isso aí, pessoal? Tudo bem? Só um segundinho aí, pessoal. Bom, alguma dúvida aí? Então, o estágio 3 é na iminência da ruptura, certo? Põe aqui, ó. Que mais que nós temos aqui? Então, tá vendo aqui o diagrama do estágio 3, como é que ele é? Então, já está naquele parábola retângulo, certo? Agora, o que acontece? Para fazer os dimensionamentos das nossas peças, nesse diagrama aqui, parábola retângulo, ele é complexo, por quê? Imagina só você calcular as tensões, levando em conta essa formulinha aqui, ó, que a norma apresenta. Certo? Ou seja, teria que calcular as tensões. Essa parte aqui, que é da parábola, ela é através dessa formulinha aqui. Depois entra na parte retangular. Então, para simplificar os cálculos, a norma permite que a gente trabalhe com diâmetro retangular simplificado. Ou seja, aqui, pessoal, nós temos esse diagrama aqui são de deformações, certo? O concreto, o limite dele é o 3,5 por mil. Estão lembrados do diagrama? E o aço, o limite 10 por mil. Então, nessa região de compressão aqui, ó, aqui é a região de compressão, tá certo? Nós temos o diagrama parábola retângulo lá do concreto, da compressão do concreto, tá certo? E essa altura aqui, que a gente chama de linha neutra, o que é a linha neutra? Ele cruzou aqui, né? Certo? Ou seja, eu tenho uma superfície, pessoal, vamos pegar uma seção de uma viga na vertical. Cortei uma seção da viga. A hora que a gente aplicar o momento, o que vai acontecer com a seção? Vai fazer isso aqui, né? Vai rodar, como está aqui na figura. Então, vai comprimir em cima, vai tracionar embaixo. E tem um ponto, aqui é a seção original, é a vertical. Originalmente, é a vertical. Quando você aplica o momento, a seção vai ter uma rotação, tá certo? No caso, vai comprimir em cima e vai tracionar embaixo, porque é o momento positivo, o momento que traciona embaixo. Então, esse aqui é o diagrama aquele diagrama de tensão-deformação do concreto, na compressão. Olha o limite aqui, ó, qual é? 0,85 do FCD, tá certo? A norma, ela permite que a gente trabalhe com diagrama retangular simplificado, tá certo? Que seria a resultante aqui, nesse diagrama parábola retângulo, é igual ao resultante aqui no diagrama retangular, né?
Então, ele permite que você faça um diagrama um pouco menor aqui, tá certo? Ele vale 0,8x, ou seja, se esse aqui é o x, que é a posição da linha neutra, aqui é a altura útil D, tá vendo? Esse aqui é o y, que a gente vai chamar de y, é o 0,8x, tá? Ou seja, ele vai parar aqui, ó, 80% desse valor aqui, e vai ficar um retangular aqui. Qual a ideia? Que as resultantes sejam muito próximas umas das outras. E esse diagrama aqui, ele é bem mais simplificado. Pessoal, eu gostaria de ter um ok de vocês aí nesse ponto agora. Aí. Tá? Então, a ideia aqui é uma simplificação. Por favor, aí, pessoal, se vocês puderem dar um ok aí, tá tudo bem, para a gente poder seguir. Tudo bem? Então, vi que a aula lá do professor foi muito boa, do Robson, hein? Eu vi que vocês estão sem dúvida nessa toda essa parte aí. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Bom, tudo bem então aí, né, pessoal? Vamos, então, dar sequência. Né? Nunca esquecendo que o objetivo nosso é chegarmos aí no final no dimensionamento das armaduras das lajes e depois o detalhamento. Tá? Então, agora, nós estamos presos aqui, pessoal, no estágio 3 agora, certo? Nós só falamos da estágio 1, quando o concreto ainda não fissurou, o estágio 2, quando o concreto tracionado já fissurou, e o 3, quando já está próximo da ruptura, próximo da ruína. Então, o dimensionamento é feito no 3, no estágio 3, tá bom? Então, tudo que a gente vai falar a partir de agora, né, não é mais estágio 1, 2 e 3, só o 3. O diagrama já é parábola retângulo, tá certo? Então, nós vamos trabalhar agora aqui, ó. Nesse caso. E o que nós vamos trabalhar aqui, ó? Os estados limites que a gente vai trabalhar aqui, na flexão pura, porque nós vamos fazer agora com vocês a flexão pura, né? Flexão simples, que a gente chama. Quando não tem ainda esforço de compressão ou de tração, só tem o momento fletor. Tomando uma água aqui, pessoal, que senão... Então, o limite aqui do concreto, ó, é 3,5 por mil na flexão. E o limite do aço é o 10 por mil, nas peças de concreto armado, voltando a lembrar. Porque se fosse só estrutura metálica, ele pode chegar lá a muito mais que isso. A ruptura dele. O 10 por mil é em função de estar ligado com o concreto, tá bom? Agora vamos entrar na parte de domínios de deformações. O estado limite último. Agora observe que agora, pessoal, é só estádio limite último. Portanto, só estádio 3. Bom? Estádio 3, estado limite está ligado ao estado limite último. Estádio 2, ligado, estado limite em serviço. E o estádio 1, antes de concreto fissurar, ele é muito na parte lá do concreto protendido, tá bom? E que a gente vai agora, com muita calma, né, pessoal, agora, muita calma nessa hora. Primeira coisa, ó, essa, aqui o 0, bom? Esse aqui seria o quê? Nós fizemos um corte na estrutura. A estrutura está para cá, tá? Tá do 0 para a direita, vamos pensar assim. Cortamos a seção, a estrutura está aqui do 0. Isso aqui é a face da seção, tá bom? A estrutura está à direita. Então, o que seria? Tem até um resuminho aqui, ó. A reta A é uma tração uniforme. Seria isso. Eu tenho aqui a linha do 0, chegamos aqui, aplicamos uma tração no centro da seção. No CG da seção transversal, aplicamos uma tração. Então, se você tem uma tração, você vai ter o quê? Um alongamento, escrito aqui embaixo, ó. Alongamento. Né? Tudo que está da seção à esquerda é alongamento. Tudo que está da seção original, né, do ponto 0, para a direita, é um encurtamento. Bom? Então, se eu aplicar uma tração, a estrutura vai alongar até a reta A, que é essa aqui. Bom? Ó, a altura da viga é essa aqui, o D está aqui, porque aqui embaixo, essa linha aqui é a armadura.
O momento, a ideia desse momento, quando a gente fala de momento, é o momento que traciona a face inferior. Então, essa reta A, pessoal, o A aqui, né, tá certo? É tração uniforme. Veja bem que o nosso caso, da laje ou de vigas, é flexão simples, portanto, é momento. Tá bom? Não entra, nós estamos só passando, dando uma repassada nesses domínios aqui, mas o que nós vamos trabalhar hoje não é esse domínio 1, por exemplo. A reta A não nos interessa para hoje. Só para vocês terem uma ideia global do que pode acontecer numa estrutura, tá bom? Agora, se eu aplicar esse domínio 1 agora, o domínio 1, tração não uniforme, sem compressão. Ou seja, na reta A, eu coloquei a tração bem no CG da seção transversal. Ok? E depois aqui, aplicamos agora uma tração excêntrica, ou seja, fora do CG. Por isso que a seção deformou dessa forma aqui. Ó. Mas observe que não ocorreu nenhum ponto de encurtamento. É tudo alongamento ainda. Tá? Então, apareceu essa linha aqui. Ó. Então, isso aqui é chamado de domínio 1, que é da reta A até essa linha aqui. Tá? Agora, começa a nos interessar. Domínio 2, olha só. Flexão simples ou composta. Flexão composta, pessoal, quando você tem momento mais uma força normal. Pode ser de compressão ou de tração. Então, a flexão simples é o nosso caso. Tá? Então, o domínio 2, o que seria? Quando ele sai dessa linha até essa aqui. Observe o seguinte, vamos ver então. Os estados limites aqui que a gente vai usar, ó, é o concreto 3,5 por mil na flexão e o aço no 10 por mil. Certo? Então, observe que essa reta aqui, ó, a reta A, está no 10 por mil aqui, ó. Isso aqui, né, é 10 por mil, que é o limite que o aço pode alongar. Bom? E o concreto pode chegar até esse ECU, que é o 3,5 por mil. Ó. Aqui é o ECU, 3,5 por mil. Esse EC2 aqui, é o 2 por mil, é quando é só compressão. Nós vamos chegar lá ainda na reta B. Mas podemos até falar agora, a reta B, esse EC2, ó, reta B, cadê? A última aqui, ó. Compressão uniforme. Observe, pessoal. Na tração uniforme, que é a letra a seção alongou, quem era o limite? E como você vai tracionar, você despreza o concreto, não é isso? Que vale ao aço. Por isso que pode chegar até o 10 por mil. Quando você vai comprimir, que é a reta B, observe que agora do zero até o EC2 ocorreu um encurtamento. Né? Aqui seria uma compressão. Então, a compressão, quem comanda é o concreto. A tração, quem comanda é o aço. Observe que a compressão do concreto aqui, o máximo, quando é a compressão uniforme, é o 2 por mil. Tá? Que será isso aqui, ó. Tá vendo? Na compressão axial aqui, ó. O ECU é 3,5 na flexão, no momento. O ECU é 2 por mil na compressão axial. O aço é sempre 10 por mil. Então, a reta B é quando só tem compressão. E voltando aqui para o domínio 2. Domínio 2, observe, ó. Atingiu o estado limite último aqui, ó. Vamos pegar agora aqui, ó. Atingiu o estado limite último, que é 10, né? E aqui o concreto vai de 0 até o ECU, que é o 3,5 por mil. Tá? O concreto nunca vai poder passar do 3,5 por mil, nem o aço 10 por mil. Então, ó, domínio 2, flexão simples. A deformação do concreto menor que o ECU. O máximo, o aço está no máximo alongamento permitido. Agora aqui, nós temos o domínio 3. Agora, no domínio 3, o que seria? O aço está aqui no 3,5 por mil, que é o ECU, e observe que o concreto está no 3,5 por mil, que é o ECU, e o aço, ó, ele sai do 10 por mil e venha no máximo até o epsilon YD. Nós comentamos lá atrás, vamos voltar no diagraminha do aço agora. Isso aqui é do aço. O que é o epsilon YD? Vamos voltar lá no diagrama de aço. Ó. Aqui. Estão lembrados que nós falamos com você? Que no CA 50,
esse 207 aqui, ó, é quando começa, ó, aqui é o valor de cálculo, né? Porque nós estamos no estado limite último, estádio 3. É o FYD que comanda, que é esse aqui, ó. Essa linha aqui. Ou seja, o aço vem aqui no regime clássico, chegou no 207 por mil de deformação, ele começa o escoamento dele, até 10 por mil, né? Então, nós vamos trabalhar com aço sempre no trecho de escoamento, ou seja, entre 207 e 10. Sempre nesse intervalo aqui, do escoamento do aço. Então, isso aqui, o EYD é o 207 para o CA50. Ou seja, isso aqui, ó, pessoal, esse YD, no caso do CA50, que é o aço que a gente vai trabalhar mais, tá certo? É 2,07 por mil. Então, ele vende o 10 por mil até 2,07. Não está marcado aqui 2,07 porque ele fez esse esquema aqui de uma forma genérica, ou seja, vale para CA25, para CA50 e para CA60, ou seja, observe que aqui os valores são diferentes, né? CA25, 1,03. CA50, 2,07. CA60, 2,49. Tá bom? Por isso que foi feito assim. Então, nós vamos trabalhar aqui no concreto armado, com vocês, nos domínios 2 e 3. Tá? Tem o domínio 4 ainda. O que acontece com o domínio 4? Esse aqui. O concreto continua no limite, né? Só que o aço agora, observe o que acontece com o aço, está entre epsilon, YD e zero. Ou seja, o que significa isso, o domínio 4? Significa isso aqui, ó. Ou seja, está entre 0 e o 207. Ou seja, a tensão no aço não está com a tensão máxima, que é essa aqui. Não está no escoamento. Está nesse trecho aqui, ó. A tensão aqui é bem menor. Se tem uma deformação aqui de, sei lá, 1,5, está aqui. Sabe, aqui a tensão é essa, não é mais essa. Tá? Além de não estar escoando. E nós não usamos o domínio 4. Por quê? Porque como aqui a tensão é menor, o aço não está escoando. Então, TV voltando. Nós nunca utilizamos o domínio 4. Nós usamos o concreto armado nos domínios 2 e 3. Tá? O 4, observe aqui, ó. O 2, flexão simples. O 3, flexão simples. 4, flexão simples. Só que aqui a gente chama de seção superarmada. Por que isso aqui é ruim? Porque que acontece? Quando o aço não está escoando, se a viga tiver algum problema, o que vai acontecer? Ela vai romper no esmagamento do concreto, sem avisar. A importância de trabalhar nesses dois domínios aqui, porque observe que aqui o aço está sempre no patamar de escoamento, né? Que é entre o epsilon, YD e o 10 por mil. Está sempre aqui. Ou seja, se começar a dar algum problema, o aço vai continuar, vai aumentar o alongamento, ele vai começar o quê? Aparecer fissuras nas vigas e lajes. E aí a gente vai poder tomar alguma providência. Tem tempo hábil para fazer algo. Tá? Então, por isso que a gente trabalha sempre aqui, ó, nesse intervalo. Portanto, domínios 2 e 3. Nunca no domínio 4. Porque o domínio 4 ele não avisa. E aqui a quantidade de aço seria bem maior. Por que seria bem maior? Porque a tensão no aço aqui é menor do que o FYD, certo? E, portanto, você tem que botar mais aço para compensar. Se você tem uma tensão resistente menor, você tem que aumentar a quantidade de aço, da área de aço, para poder ter a resultante necessária do concreto armado. Então, nós vamos trabalhar sempre aqui. Tudo bem, pessoal? Declaração aqui agora são 9h34. Daqui a pouco eles vão fazer intervalo, né? Vocês viram que agora tem um intervalo, eu vou encerrar a reunião no intervalo. Depois, vocês têm uma outra, eu passei já para vocês, né? Vocês têm um outro, colocar o outro ID, tá certo? Para a segunda parte da aula. Tá bom assim? É assim que está sendo os procedimentos aí da Unip. Tá bom, então, pessoal? Eu vou mostrar para vocês agora, rapidamente, a tabela que a gente vai usar. Tem uma continuação teórica ainda. Mas só para vocês não ficar tão, né, uma coisa tão teórica assim, nós vamos passar para um lado um pouco mais prático agora. Nós temos tabelas que a gente utiliza, tá? São essas aqui, ó. Essas tabelas aqui, tá? Eu vou pegar
observe que aqui, ó, domínio, estão vendo aqui, ó, 2 e 3. São os dois domínios que nós vamos trabalhar com vocês. Domínios 2 e 3. Deixa eu pegar eu tirei uma imagem com a metade, só para enxergar melhor. O que acontece aqui, ó? Flexão simples em seção retangular, ou seja, essa tabela só vale para seção retangular. Armadura simples. Depois nós vamos ver com vocês, ó, tem flexão simples é uma coisa. Armadura simples é que tem armadura só onde tem tração. Depois nós vamos ver com vocês, vai sair em AECA no outro semestre, armadura dupla. Aí é quando você tem armadura de tração e também armadura de compressão. Então, essa tabela aqui só vale para armadura simples e só para seção retangular, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia aí, né? Ó, domínio 2, tá bom? Na outra tabela, que é a outra parte de baixo, domínio 3, onde nós trabalhamos. Então, aqui estão as classes dos concretos, ó. Classe 20, classe 15 não é estrutural, tá bom? Classe 20, classe 25, 30, vai até a 50. Isso aqui é o grupo 1 da norma. Entre 50 e 90 já é o grupo 2 da norma, tá? E aqui, pessoal, é o aço CA50, que é a penúltima coluna. Tá bom? E aqui esse coeficiente que a gente vai ver com vocês, né? O beta X, que é o X sobre D. Quem é o X, quem é o D? Voltando lá. O D é a altura útil, e o X seria a linha neutra, né? Se a gente pegar aqui, ó, o X seria isso aqui, ó. A linha neutra real é sempre em relação a esse diagrama aqui, né, pessoal? O diagrama real, que é o parábola retângulo. Esse aqui é o X, onde a seção, né, cruzou aqui no ponto zero, ou seja, vai ter uma parte com alongamento, desculpa, uma parte aqui superior com encurtamento, uma parte inferior com alongamento. Então, onde cruzou aqui, a seção original, é a linha neutra, onde está zero. Não tem nem encurtamento, nem alongamento, certo? Então, isso aqui é o X. Então, X sobre D. O D é a altura útil, que é o H menos o D', certo? Ó, D até a armadura, e o X seria isso aqui, né, na linha neutra. Então, essa aqui é a tabela que a gente vai usar com vocês. É uma tabela para um dimensionamento mais rápido. É claro que a gente tem que fazer uma introdução teórica aí, pessoal, para mostrar da onde surgiu essa tabela, né? Depois, nos exercícios práticos nossos, nós vamos usar essa tabela. Eu vi lá que no final da aula lá do Robson, ele fez alguns exercícios usando a parte teórica, né, de calcular linha neutra, de calcular armadura. Aquilo lá é ótimo para ter um entendimento, né? Vocês que logo serão engenheiros têm que ter todo esse conhecimento teórico aí. Mas também sabendo que tem o lado prático. Esse lado prático, vocês mesmos poderiam, tendo a parte teórica, vocês mesmos podem montar a parte das tabelas ou planilhas de vocês para dimensionar isso aqui, tá bom? Não precisa ficar amarrado só nessa tabela não, tá, pessoal? Para vocês terem essa ideia. Então, aqui são os domínios 2, domínios 3, onde nós vamos dimensionar. Tá? Depois nós vamos ver com vocês, nós vamos calcular o KC, ou seja, tendo qual é o concreto que nós vamos utilizar. Aqui só tem grupo 1. Nós vamos ver como calcular esse KC, depois a gente vai calcular o KS, do aço CA50, são esses valores, e daqui nós vamos conseguir tirar, através de uma forma, as armaduras. Bom, só para vocês, depois nós vamos voltar com isso aqui, seria alguma coisa assim, ó. Só para vocês verem lá no final, isso aqui, ó. Isso aqui é o KC, que é o BWD ao quadrado sobre MD. Do KC você tira o KS, tendo KS você entra aqui, o momento nós já temos, o D nós já temos, calculo AS. Tá bom? Só que eu botei no final, determinação de KC e KS, no caso de lajes. Tá? Eu só botei aqui só para você ter no lado prático, onde nós vamos chegar. Qual é o objetivo final? Calcular a armadura. Tá bom, pessoal? Então, agora, acho que já deu nosso tempo aí, nós vamos fazer um intervalinho, tá? Só queria uma posição de vocês aí, pessoal. Vê se tem. Como é que estão? Como é que está a situação? Está tudo bem? Do jeito que está indo, no ritmo? Por favor, dê uma posição de vocês aí com ok, com positivo. Por favor, só para a gente saber se a gente está no caminho certo, pessoal. Estou aguardando aí alguma manifestação aí. Tá tudo bem aí, pessoal?
Isso, viu, Breno, estou vendo aqui que você falou que você perdeu a última aula, está um pouco perdido. A sugestão que eu faço para você é que depois você pudesse pegar a última aula lá, tá certo? Eu comecei, você viu, no início dos slides, era a última aula que a gente estava falando com vocês, né? Eu retomei aquele último exercício lá, tá bom? Mas vê se você dá uma retomada e depois qualquer coisa a gente vai conversando durante as aulas aí. O Edivan está tranquilo, a Camila, no site da Unip ainda não temos acesso. Ah, tá, o de hoje eu não coloquei, eu tenho que ver como colocar. Eu passo pelo Zap para vocês. Gente, até a gente vê até onde a gente vai encerrar hoje, e aí eu arrumo até o final de hoje e eu já passo para vocês a aula de hoje, sim. E vocês vão poder estudar e depois vocês podem até tirar dúvida, ou por e-mail, ou pelo Zap depois, tá, pessoal? Não está encerrando aqui, né? Você sabe, a gente mantém um canal aberto com vocês, né? Bom, pessoal? Então, vamos fazer um intervalinho, então, agora, pessoal? Então, tudo bem? Vou dar uma encerrada aqui, então, nessa primeira parte. Depois não esqueço de entrar com aquele outro convite lá da segunda parte da aula. Tá bom, então, pessoal? Deixa eu ver aqui.